Nessa aula de matemática, vamos resolver passo a passo a uma integral dupla. Quando a gente está tratando de um problema como esse, a primeira coisa que a gente tem que observar é como seria mais difícil a gente resolver a primeira integral. Porque pelo teorema de Fubini, o teorema garante o quê? Que independente da ordem que a gente decide integrar com relação a x ou com relação a y, sempre vai chegar no mesmo resultado. Então, na prática, o que acontece? Se a gente quisesse integrar isso daqui primeiro com relação a x, o que a gente teria que fazer? A gente teria que inverter isso daqui e inverter os intervalos de integração. Só que o que iria acontecer? A gente ia ter que resolver primeiro uma integral do tipo x cosseno x dx. Isso daqui é o tipo de integral que a gente faz por partes. Então isso daqui iria dar um pouco mais de trabalho. Já a gente integrando primeiro com relação a y, observe que aqui a gente tem y ao quadrado e aqui a gente tem y. Então possivelmente isso daqui a gente vai fazer por substituição, que é mais fácil do que fazer por partes. Então a gente vai manter essa ordem aqui de y dx. Então agora, feita essa observação, vamos para o problema. Então vamos fazer a substituição. Lembre que quando a gente está integrando com relação a y, tudo que tem x é considerado como constante. Então a gente tem a integral de 0 até 1 de x vezes y cosseno de x y ao quadrado dy. Então eu vou fazer a seguinte substituição. Eu vou fazer x y ao quadrado, eu vou chamar de w. Então isso significa, derivando aqui com relação a y, vai ficar 2xy dy vai ser igual a dw. Só que a gente só tem ó, xy dy. Então a gente pega esse 2 e passa o que? Dividindo, certo? Para na hora de substituir as coisas ficarem organizadas. Então xy dy vai ser dw sobre 2. Feito isso, então essa integral aqui, de 0 até 1, a gente pode substituir simplesmente por cosseno de w, dw sobre 2, certo? A gente pode tirar a integral, vai ficar assim. Então a integral do cosseno quem é? É o seno. Então vai ficar 1 meio do seno de w de 0 até 1. Só que quem é w? W é x vezes y ao quadrado. Então vai ficar meio do seno de x vezes y ao quadrado de 0 até 1. Lembre que a gente está com relação a y. Então quando y for 1, isso aqui vai dar 1 meio do seno de x. E quando o y for 0, vai ficar 0 e o seno de 0 é 0. Então no final das contas vai ficar só meio do seno de x. Perfeito. Agora a gente resolveu a integral interna. Agora vamos para a integral externa. Então vai ficar a integral de 0 até π sobre 2. Esse 1 meio aqui, como é constante, a gente tira da integral. Vai ficar 1 meio da integral de 0 até π sobre 2 de seno de x dx. Então esse aqui vai ficar 1 meio. A integral do seno, quem é? É o menos cosseno de x. De 0 até π sobre 2. E isso vai dar meio de quem? De menos o cosseno de π sobre 2. Aí menos, com esse menos aqui mais cosseno de 0. Certo? Cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de 0 é 1. Então vai sobrar só meio. Então essa integral dupla dá exatamente meio.